Então, não sei se você percebeu, mas estão surgindo muitas impressoras 3D novas no mercado. E apesar de eu literalmente recusar mais da metade do que os fabricantes estão oferecendo para me enviar nos últimos meses, acumulei quase uma dúzia dessas mais novas e melhores impressoras 3D. E neste vídeo vou tentar analisar todas elas. Vamos nessa! Então, rapidinho, antes de começarmos o vídeo, quero fazer um comentário rápido sobre o formato e tirar as questões éticas do caminho, porque isso é importante. Primeiro de tudo, nenhuma das marcas que vou mostrar no vídeo de hoje patrocinou este vídeo, mas algumas delas são patrocinadoras regulares do canal. Mesmo assim, isso não vai me impedir de compartilhar minhas opiniões sinceras. Segundo, quero destacar que existem outras análises mais detalhadas de todas essas impressoras, como as análises incríveis feitas pelo canal Aurora Tech, que realmente entram nas especificações mais profundas. Neste vídeo, quero destacar cada máquina, apontando o que gosto, o que não gosto e apresentando uma conclusão geral. Se você quiser se aprofundar em alguma máquina específica, recomendo que assista a algumas das análises mais detalhadas que existem por aí, ou simplesmente me faça suas perguntas nos comentários. Sei que pode parecer injusto aceitar impressoras para análise e depois reunir 7 ou 8 em um só vídeo. Minha principal responsabilidade e prioridade é oferecer valor a vocês, meus espectadores, que tornam este canal possível. Me disseram que preferem vídeos comparativos a análises individuais. Além disso, se eu analisasse cada uma dessas impressoras separadamente, meu canal ficaria só com análises por meses, e algumas já nem seriam mais relevantes ou interessantes. Por fim, eu realmente prevejo que, como este vídeo vai atrair um público muito mais amplo, em vez de apenas aquele pequeno grupo de pessoas interessadas em uma impressora específica, este vídeo vai acabar tendo mais visualizações e mais exposição para cada uma dessas marcas. Mas olha, me conta aí nos comentários se você curte esse formato ou não. Agora que já discutimos tudo, vamos falar sobre algumas impressoras? E lembre-se, se você não estiver interessado em uma dessas máquinas específicas, você pode sempre usar os capítulos abaixo para pular para outra parte. Vamos começar com uma máquina que ficou envolta em polêmica depois que as descobertas do youtuber Claw42 fizeram com que a Shide retirasse toda a sua linha de novas impressoras Clipper do mercado. Felizmente, eles realmente levaram o feedback dele a sério, porque a unidade que eu recebi estava livre desse problema específico, embora não fosse perfeita, como você está prestes a ver. A XMAX3 é uma impressora de grande formato, com área de impressão de 330 mm², câmara de aquecimento ativa, clipper e outros recursos. E deixa eu te dizer, logo de cara, essa máquina é fenomenal. Tem muita coisa para gostar na Shide XMAX3. Primeiramente, ela roda uma versão completa e sem restrições do Clipper, com uma interface touchscreen super fácil de usar construída em cima dele. O grande volume de impressão é uma vantagem em relação à maioria dos clones da Bambu Lab, como a Creality K1. Em terceiro lugar, a qualidade das impressões em PLA, ABS ou materiais exóticos é das melhores que já vi. Essa máquina imprime um bench em 16 minutos, com qualidade comparável à de um bench de 1h40 feito na Prusa Mark III 3S+. É tão boa assim. O nivelamento da mesa funciona de forma fenomenal. O Rotend, claramente inspirado na Bambu Lab, possui ótimo fluxo. A impressora foi projetada com foco em ergonomia e usabilidade, incluindo alças e uma tampa superior fácil de usar. Essa máquina, direto da caixa, produz impressões fenomenais de forma confiável com qualquer material que você usar, e rapidamente se tornou uma das impressoras que eu simplesmente configuro e esqueço enquanto ela faz impressões lindas durante todo o fim de semana. Dito isso, quanto mais usei a XMAX3, mais descobri pequenas irritações que prejudicaram a experiência. Para trocar o Rotend e imprimir com materiais abrasivos, é preciso desmontar quase toda a cabeça de impressão, inclusive a tampa traseira, um processo que leva mais de 20 minutos, mesmo com a impressora fora da prateleira. Passei a trocar só os bicos, que são Vulcano 6 um pouco mais curtos, em vez de trocar o Rotend inteiro. Em segundo lugar, apesar da máquina usar uma versão open source do Clipper, descobri que o usuário não pode atualizá-la ou modificá-la sem danificá-la. Eu cometi o erro de simplesmente atualizar a impressora para as versões mais recentes do Clipper e do Moonraker, apenas para descobrir que eu tinha inutilizado a máquina inteira.
E quando falei com o suporte para ver como eu poderia simplesmente reverter o software e reinstalar o antigo, eles me informaram que teriam que enviar um novo eMMC inteiro, porque não havia como eu mesmo reverter o processo. Isso é absolutamente insano, e embora eu realmente goste da interface touchscreen e das melhorias de facilidade de uso que o Shide fez no Klipper, para mim nada vale a pena trocar pela capacidade de literalmente atualizar a impressora por conta própria, caso eu queira instalar coisas como Walk to Everywhere, ou simplesmente mudar para o Mainsail para atender às minhas próprias necessidades. Além disso, eu definitivamente teria apreciado se o Shide tivesse incluído uma câmera. Sei que pode ser difícil numa impressora com câmara aquecida, mas por $1000 e com grande volume de impressão, esperava monitorar minhas impressões como faço na Bambu Lab X1 Carbon. Por fim, tem o design. A Shide X Max 3 não é feia, mas não compete em aparência com a Creality Q1 ou da Bambu Lab X1 Carbon. O gabinete é maior do que necessário e o uso de plástico em vez de vidro e alumínio deixa a máquina com aparência e sensação mais baratas. No geral, eu dou 2 polegares para cima para a Shide XMA X3, porque se a Shide estiver disposta a apenas mudar o software ou fornecer atualizações regulares da sua própria versão modificada, que permita aos usuários ter um pouco mais de controle, acho que essa impressora vai ser um grande sucesso. Se você é uma das muitas pessoas por aí esperando por uma versão maior da X1 Carbon bem, não espere mais, porque essa máquina atende a todos os requisitos. Com uma webcam de $29 e assinatura do Walk to Everywhere, você não sentirá falta de nada. Não, você não mudou sem querer para o canal do Ivan Miranda. Está apenas conhecendo o Combro T500. E não, eu não vou tentar mover essa coisa de novo para gravar no meu cenário principal, porque ela pesa mais do que eu. Com 500 mm cúbicos, essa máquina faz impressoras 3D gigantes como Anycubic Cobra Max e Elegoo Neptune 3 Max passarem vergonha. Mas será que ela é boa mesmo? Antes de tudo, preciso dizer que, apesar de ser uma bad slinger, ela se move. Ela consegue isso por ter uma estrutura absurdamente rígida com suportes de metal cheios de areia e por rodar o Klipper com input shaping. Em outras palavras, embora a mesa em si seja mais pesada do que, insira aqui uma piada de mãe, essa máquina consegue imprimir um Benchi de 25 minutos com uma qualidade surpreendentemente boa. Também adoro softwares open source fáceis de modificar, como o Klipper Screen e a grande tela sensível ao toque display de cristal líquido. Ela também possui um Rotend estilo vulcão, mas vamos falar disso em um segundo e, de modo geral, tem uma construção muito sólida e de alta qualidade. Dito isso, algumas coisas sobre a Combro T500 realmente me decepcionaram. Primeiro, ela tem um bico cômico de 0,4 mm, e apesar de incluir bicos extras, o máximo é de 0,8 mm. Com uma impressora desse tamanho, faz sentido usar bicos maiores, já que imprimir algo grande com bico de 0,4 é simplesmente bobo. Mas é o seguinte, mesmo que você tente trocar para um bico de 1,0 ou 1,2 mm, você vai ter problemas. Primeiro, a impressora usa um bico tipo vulcão com um formato estranho, em vez dos bicos padrão V6 com os quais estou acostumado, e a carcaça do cabeçote da ferramenta fica tão próxima da superfície de impressão que se você usar um bico um pouco mais curto, o cabeçote vai raspar nas impressões o tempo todo. O bloco de aquecimento era inadequado para o que eu queria, pois a taxa de fluxo era limitada e para imprimir mais rápido eu precisava usar o bico de 0,8. Isso poderia ser melhorado colocando um bico CHT ali, mas como eu disse, o espaço apertado entre o cabeçote de impressão e a ferramenta realmente me impediu de usar qualquer um dos bicos CHT que eu tenho. E quando eu conversei com o pessoal da Combro, eles me disseram que ainda estavam trabalhando no ajuste do avanço de pressão para bicos de 1,2 mm, então isso foi realmente uma decepção. Pessoalmente, eu acho que se você vai vender uma impressora desse tamanho, especialmente uma em que o principal destaque é a impressão grande em alta velocidade, então você realmente deveria garantir que o seu Rotend consiga ultrapassar 22 mm3 por segundo. Para ser sincero, até agora só consegui fazer impressos bem-sucedidos com o Trigbentia e, com sorte, essa lixeira grande. Se eu dedicar mais tempo à máquina e ajustar avanço de pressão, velocidades, nivelamento e perfis no Orca Slicer, conseguirei que ela imprima muito bem. Mas considerando que eu tenho várias outras impressoras que são quase do mesmo tamanho e funcionam perfeitamente logo que saem da caixa, sem todas essas complicações, realmente não posso justificar gastar mais tempo tentando fazer essa aqui funcionar melhor.
Terceiro, tem os botões em cima. Não me entenda mal, faz sentido ter uma maneira de mover o eixo Z manualmente, mas ao deixar os botões tão salientes, eles fizeram uma impressora que já era difícil de encontrar um lugar para ficar ainda mais impossível de acomodar. Sinceramente, não sei onde vou colocar isso daqui para frente. Quarto, um detalhe pequeno. Essas proteções metálicas baratas dos trilhos não são boas. Elas se acumulam e uma até caiu comigo, o que, para uma impressora desse preço e qualidade de construção geral, pareceu um pouco descuido. Calm Grow Me informou que estão fazendo várias mudanças na impressora antes da produção, e pelo que entendi do e-mail traduzido automaticamente, essa será uma delas. No momento desta gravação, infelizmente eu não sei o preço dessa impressora, então não posso comentar sobre o preço ou o valor, mas está realmente muito quente e barulhento neste cômodo, então por que a gente não segue em frente? A AnchorMake M5C Nova impressora 3D de entrada da AnchorMake para iniciantes sem experiência técnica. Sendo sincero, essa impressora me deu muita dor de cabeça quando recentemente fiz um conteúdo patrocinado para AnchorMake, mas depois de assistir a avaliações de outras pessoas, estou realmente convencido de que havia algo pequeno de errado com a minha, como um ventilador do Rotend com defeito, que causou todos os problemas. Então, vou tentar avaliar isso como se eu não tivesse tido entupimentos persistentes, como mostrei no vídeo patrocinado. Não dá para negar, a construção, design, encaixe e acabamento da AnchorMake M5C são de altíssimo nível. Essa impressora realmente parece mais um dispositivo eletrônico doméstico refinado de uma empresa como a Apple ou a Bose do que uma impressora 3D de hobby. É simplesmente linda, adoro a velocidade e as impressões nela foram aceitáveis, apesar de não terem qualidade surpreendente. Além disso, os aplicativos deles, tanto para desktop quanto para celular, são tão fáceis de usar que até sua mãe poderia usar tranquilamente. E eu, particularmente, realmente aprecio o fato de que a AnchorMake está tentando tornar a impressão 3D mais acessível para um público mais amplo. Nem preciso dizer que incentivei a AnchorMake a investigar o ventilador do Rotend e os problemas que eu estava tendo e, para o crédito deles, eles foram muito rápidos em agendar uma chamada no Zoom comigo ainda esta semana para diagnosticar por que a minha unidade específica estava entupindo tanto. Estou confiante de que eles vão resolver isso antes de enviar as máquinas. Mas além disso, eu diria que, sinceramente, não há muito que eu realmente mudaria nessa máquina, considerando o que ela se propõe a ser. Seria interessante trocar o firmware ao superar o pacote para iniciantes, mas isso iria contra o principal objetivo da impressora, ser tão simples que um iniciante não teria como errar. Eu poderia reclamar da falta de tela sensível ao toque ou câmera, mas isso mostraria uma dissonância cognitiva sobre essa máquina e sua proposta. Então vamos à conclusão ou ao veredito. Olha, a Anker faz a M5C, que não é a impressora 3D mais avançada. Se você já é um entusiasta da impressão 3D e quer uma ótima impressora versátil que vai evoluir com você à medida que você amadurece nesse hobby, essa não é a escolha. Se você quer apresentar sobrinhos, pais ou amigos ao hobby de forma fácil e sem erros, essa é provavelmente a melhor impressora 3D do mercado. E por isso, eu dou a eles uma calorosa salva de palmas. E como sempre, o link está na descrição se você quiser apoiar o canal. No extremo oposto do espectro, temos este kit LDO Voron 0.2, uma impressora 3D que você literalmente precisa montar a partir de um balde de peças, incluindo imprimir todas as peças você mesmo em ABS. Vou ser claro, só deve comprar um kit Voron quem realmente gosta de montar e ajustar impressoras 3D. Se busca uma máquina de alto desempenho pronta para usar, essa não é a escolha certa. Na verdade, é neste ponto que eu realmente preciso agradecer aos membros do meu Discord, Vlad e Jack, que realmente me ajudaram a montar as próximas 2 impressoras em uma transmissão ao vivo, porque eu simplesmente não teria tido tempo para fazer isso de outra forma. Essas coisas levam de 40 a 50 horas para montar. Se você gosta disso, o processo é muito prazeroso. Você já deve ter ouvido que o kit LDO é referência entre os kits Voron, tanto pela qualidade das peças quanto pelas instruções e manuais, algo realmente incomparável, ou pelo menos era o que eu pensava, mas explico isso em seguida. A LDO produz um kit fenomenal, excelente em todos os aspectos, e se destaca por incluir todos os upgrades e modificações mais avançados que você possa desejar. Placa picobilical, sem porcas,
Kama Kirigami, LEDs vermelho, verde e azul, eles conhecem tudo isso. E eles mantêm seus kits atualizados com todas as novidades e recursos mais avançados que você possa querer adicionar. O kit da LDO, que eu equipei com um Slice Engineering Mosquito Magnum que me foi fornecido gratuitamente, imprime lindamente e a qualidade das peças é fenomenal. A LDO preferiu opções mais caras, porém superiores em eletrônicos, como o E3D Revo, a placa BTTS-KR Pico, e recomenda até um Raspberry Pi Zero original. As instruções, mesmo quando diferem do guia oficial do Voron, são ótimas. Sinceramente, não tenho reclamações sobre o kit ou a impressora. Dito isso, ao montarmos esse kit e a próxima impressora que comentarei, algumas coisas realmente nos chamaram a atenção. A opção da LDO de embalar o hardware em saquinhos individuais é mais conveniente do que a desorganização, mas não facilita a localização das peças na montagem. Uma caixa organizadora rotulada ajudaria muito. Em segundo lugar, e essa é realmente minha única reclamação, o preço. Não me entenda mal, a LDO virou referência em kits Voron, então faz sentido cobrarem um preço premium. Mas esse kit, que custa $649 na maioria dos varejistas, normalmente vem sem um Raspberry Pi ou qualquer peça impressa. Isso é muito dinheiro, especialmente comparado à próxima impressora da lista. Ah, e talvez só mais uma coisa. Isso não é uma crítica ao kit da LDO em si, mas sim ao design do Voron Mini Stealth Burner como um todo. Esse negócio resfria como um anjinho asmático soprando por um canudo. Se você quer o kit 0.2 para imprimir bancos de teste de velocidade ou pequenos objetos de PLA, repense. Será necessário muito resfriamento auxiliar para alcançar velocidades do Shide X Max 3 ou Bambu Lab X1 Carbon, devido à baixa capacidade de resfriamento desse design. Se você quer montar um Voron 0.2 na versão mais atual, com todos os detalhes, melhorias, documentação completa e um nome reconhecido, Kit LDL Motores é a melhor opção. Posso dizer com total confiança que você vai ficar extremamente satisfeito com esse kit, e se você não tem tempo para ficar mexendo, esse é o caminho a seguir. Dito isso, se você não imprime peças em ABS, talvez precise comprar peças usinadas, impressas e um Raspberry Pi Zero, o que pode sair caro rapidamente. Como sempre, os links estão na descrição caso você queira apoiar o canal. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar dos kits Cyborg Voron, pois Mandic fez um vídeo sobre o kit Voron mais barato. Agora, a Cyborg evoluiu e está entrando forte no segmento Premium, historicamente dominado pela LDO Motors. O kit que recebi veio completo, com peças de alumínio comando numérico computadorizado, todas as peças impressas em ABS da Issan, Rotend, placa de controle e mais. Mas quão bom ele é? Durante toda a montagem, Jack, Vlad e eu ficamos impressionados com a qualidade das peças usinadas em comando numérico computadorizado das impressas em 3D e até da embalagem e organização geral. Nós gostamos especialmente de como a Cyborg organizou todo o hardware em uma caixa com um mapa, porque, embora isso possa parecer uma coisa realmente pequena, economizou muito tempo na montagem, que já é um processo incrivelmente longo com essas máquinas. Além disso, a ideia engenhosa de usar peças usinadas em comando numérico computadorizado que a Cyborg modificou em certos pontos para aproveitar as capacidades do metal torna essa máquina mais pesada e mais rígida. E eu realmente fiquei surpreso ao ver que a aceleração máxima da unidade em um dos eixos era, na verdade, o dobro do kit LDO, embora, no final das contas, a aceleração recomendada com as configurações corretas fosse praticamente a mesma. Além disso, a Cyborg tinha, em sua maioria, uma ótima documentação com imagens explicando coisas como a fiação e arquivos de exemplo diretamente no GitHub deles. Mas, na verdade, o que eu mais gostei nesse kit é que ele inclui absolutamente tudo, desde o Rotend FADU S-Dragon até a placa de controle, passando por todas as peças impressas e usinadas em comando numérico computadorizado, tudo em uma única caixa, pelo preço incrível de apenas $635. Ah, e se você quiser com peças impressas em 3D, na verdade sai por apenas $515. Isso é insano, já que o preço do kit LDO sem incluir o Raspberry Pi ou peças impressas é muito maior.
Com essa avaliação tão positiva, você pode se surpreender ao saber que, na verdade, há várias coisas que eu mudaria no kit Cyborg. Tive muita dificuldade com a placa Fly Gemini enviada, desde a primeira defeituosa até problemas de conectividade e configuração de arquivos. Na verdade, deu muito trabalho e precisei da ajuda de 4 ou 5 pessoas incríveis da Cyborg para fazer essa máquina funcionar, já que minha agenda de gravações não permitia descobrir tudo sozinho. Além disso, o kit que recebi veio sem vários upgrades, como a mesa Kirigami, a placa Pico Umbilical e outros. A Cyborg me avisou antes da gravação que em breve vão adicionar esses upgrades e aumentar o preço, mas por um valor bem pequeno. Se e quando eles fizerem isso, o kit deles vai ficar extremamente competitivo com os da LDO em termos de custo-benefício. Mas uma outra coisa que eu gostaria de ver eles mudarem é a documentação. Embora eles forneçam um guia muito claro para a afiação e tentem mostrar as diferenças entre a máquina deles e o guia oficial do Voron, do mesmo jeito que a LDO faz e que eu gosto tanto, ainda existem muitas inconsistências confusas, como lugares onde aparece o V0.1 ou guias atualizados que mostram peças que vão sair nos novos kits, mas que ainda não estão incluídas nos kits antigos. Fica realmente difícil entender em qual guia você pode confiar e qual é para o kit que você tem. Isso é fácil de resolver. Eles poderiam criar uma ramificação das instruções e fornecer aos usuários um guia claro para saber qual seguir conforme a data da compra. Isto é outro kit Voron excelente, superando muito minhas expectativas pelo que eu vi sobre Cyborg. Se seu orçamento é limitado e busca custo-benefício, mesmo precisando investir mais tempo para resolver problemas e pedir ajuda no Discord, esta é a máquina ideal. Acho que você terá uma impressora finalizada mais refinada por causa das peças usinadas em comando numérico computadorizado, e eu não tenho dúvidas, baseado em como a equipe da Cyborg tem sido atenciosa e prestativa comigo, que depois que este vídeo sair, eles vão melhorar tudo o que eu mencionei, desde os guias até o hardware. Então, eu diria que este kit está realmente competindo de igual para igual com o kit da LDO, custando cerca de 2/3 do preço. A Anycubic me enviou recentemente a Cobra 2, uma impressora 3D de entrada ultra rápida, para eu apresentar em um anúncio patrocinado. O que eu acho dela? A qualidade dessa impressora é boa. É robusta, bem construída e fácil de montar. Além disso, ela conta com o novo sistema de nivelamento automático Live-Key da Anycubic, que, já que acho que deram esse nome por minha causa, deve ser sensacional. A montagem foi muito fácil, sem reclamações. Ela também imprime rápido, aparentemente. Eu não saberia dizer porquê. Depois de montar e perceber todas as coisas que estavam faltando, como motores duplos no eixo Z e algumas outras coisas que vou mencionar, na verdade eu nem continuei. E eu apenas avisei a Anycubic que eu preferia incluir algumas das outras impressoras deles no próximo anúncio. Acho que essa impressora por $259 teria sido ótima opção há 6 ou 8 meses. Oferecer uma impressora rápida e de qualidade para iniciantes a preço muito baixo. É uma boa ideia. Eu apoio isso. Infelizmente para a Anycubic, desde o lançamento dessa impressora, a Sobel SV07 também foi lançada e depois teve seu preço reduzido para apenas $269. Diferente da SV07, esta impressora não tem Wi-Fi, então a transferência de arquivos é feita via cartão Secure digital. Ao contrário da SV07, essa impressora não utiliza hardware de código aberto como o Clipper ou Clipper Screen, ou se utiliza, você não pode acessar e modificar. Essa máquina custa $10 a menos que a SV07, mas é bem menos conveniente e expansível. Por isso, falei para a Anycubic que não poderia promovê-la para vocês. Eles entenderam meu ponto de vista e me informaram sobre novos modelos mais competitivos que vão me enviar e que provavelmente vou aprovar com mais facilidade. Inscreva-se no canal para ver esses modelos quando lançarem. Como já disse, não recomendo essa impressora, especialmente por esse preço. Se ela fosse significativamente mais barata que a SV07, eu poderia ao menos recomendá-la para o consumidor que está com o orçamento muito apertado ou para quem realmente não quer conectividade Wi-Fi na impressora por questões de segurança ou algo do tipo. Mas como está hoje, infelizmente, a Anycubic Cobra 2 é uma vítima do cenário ultra competitivo e brutal da impressão 3D atualmente.
Recentemente, apresentei ao mundo a nova Bambu Lab P1S. Porém, por conta do prazo apertado para lançar o vídeo primeiro, não consegui explorar a máquina a fundo e acabei deixando passar pontos importantes que quero corrigir neste vídeo. Então vamos nos aprofundar um pouco mais em tudo isso agora. Aliás, você vai notar que não trouxe a impressora por alguns motivos. Primeiro, ela não coube na mesa e está imprimindo 24 horas por dia desde que a peguei. Não quis parar, o que já adianta um pouco o veredito. A Bambu Lab P1S tem quase tudo que eu gosto na linha da Bambu Lab. O desempenho que mudou a indústria, o software fácil de usar, a configuração instantânea, a integração perfeita com o sistema de gerenciamento de associação deles, uma experiência de aplicativo móvel linda, blá 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 blá. Você já ouviu isso antes. A P1S traz novidades que adoro, como a chapa de PEI texturizada dourada, com aderência excelente a vários materiais, superando as chapas frias e comuns da X1C. Também acho o acabamento Gunmetal da P1S mais atraente que qualquer outro modelo da Bambu Lab. Para ser sincero, eu não mudaria nada na P1S, porque entendo que as diferenças entre ela e a Shexon Carbon, que eu não gosto, precisam existir para que eles consigam alcançar esse preço. Dito isso, ao comparar a P1S com minhas 2X, Carbons, percebi que senti falta de algumas coisas que não notei no vídeo de visão geral original. Não surpreendo ao dizer que não gosto do visor com botões barulhentos e sinto falta da tela sensível ao toque. Na gravação, não notei que a P1S não tem engrenagens do extrusor ou bico de aço endurecido, tornando-a menos adequada, mas não incompatível, com filamentos abrasivos como nylon com fibra de carbono. Além disso, a temperatura máxima da mesa de impressão de 100 graus Celsius significa que você vai ficar um pouco mais limitado com esses materiais avançados. Por fim, eu não fazia ideia de que a P1S, devido ao seu poder de processamento inferior, não possui detecção de espaguete nem visualização remota suave, e eu realmente sinto falta dessas duas funções. E embora a câmera de 720p seja aceitável, ela definitivamente não é tão boa, nem tem resolução ou taxa de quadros tão alta para coisas como time-lapses quanto a de 1080p que está no seu irmão maior. Notavelmente ausente dessa lista de coisas das quais sinto falta está o microlidar, que sinceramente eu não sinto falta nenhuma na P1S. Eu já disse isso na análise original e nada do que descobri depois mudou minha opinião. Acho que essa é provavelmente a melhor impressora versátil para quem não tem dinheiro sobrando. Por dólares americanos 699, ela oferece tudo o necessário e possibilita testar filamentos avançados e abrasivos. Se for imprimir filamentos com fibra de carbono o dia todo, escolha a Shexon Carbon. Para outras situações, a P1S é uma ótima opção. Muito bem, chegamos ao final da nossa lista, mas não posso deixar você ir sem falar sobre a novíssima Sovel SVO7 Plus, o mais recente lançamento do antigo patrocinador Sovel. Como vocês já sabem, eu realmente adoro a SVO7, e eu não fui o único. E assim, no verdadeiro estilo Sovel, a SVO7 Plus é uma versão ampliada da SVO7, com vários pequenos ajustes e melhorias. Será que ela é boa? Como nas outras máquinas da Sovel que usei, a configuração e montagem foram muito fáceis. A qualidade de construção é, como sempre, excepcional. Exceto por um pequeno problema em que os macros de início e fim de impressão sempre estão nomeados incorretamente nessas impressoras, a impressora simplesmente funcionou. Vem pronta para uso, com guia simples para configurar a impressora, nivelar a mesa e ajustar o input shaping. Em poucos minutos você já terá impressões de qualidade muito superior. O tamanho da mesa, de 300 por 300 por 400, é um ótimo equilíbrio entre poder imprimir coisas enormes por um lado e também conseguir guardar essa impressora em uma casa de verdade, por outro. Ela imprime tão rápido quanto o irmão menor, com qualidade igual para uma impressora de mesa móvel. Ou, sinceramente, para qualquer impressora, não importa o preço. Mais uma vez, vou elogiar a Sovel por manter as versões originais e sem modificações dos softwares de código aberto como Klipper, Fluid e Klipper Screen, permitindo que você, o usuário, modifique tudo à vontade sem quebrar nada. Eu adoro essas máquinas porque a Sovel não tenta te obrigar a usar o fatiador deles, como a Creality ou a Anchor Make, e a abordagem deles parece ser te entregar o hardware e fazer o software funcionar com qualquer stack que você quiser usar.
embora isso possa ser mais assustador para usuários iniciantes do que simplesmente baixar o fatiador aprovado no site da Creality. Acredito que isso oferece uma experiência superior para hobbyistas e entusiastas que desejam personalizar e evoluir a impressora conforme suas habilidades. Também gostei muito do fato de a SV7 vir com uma superfície de impressão extra, porque um dos poucos problemas que tive com a minha SV7 foi que o acabamento dourado no logo da Sobel acabou descascando depois de um tempo em ambos os lados da superfície. Eu reclamei sobre isso na SV7 e vou reclamar disso aqui também. Não gosto de como o sensor de filamento está apenas pendurado no topo desta impressora. Isso só deve incomodar quem tem muitas impressoras. Primeiro, sempre removo o suporte de bobina de filamento das minhas impressoras para caber mais nas prateleiras. Isso seria fácil de resolver. Seria ótimo se a Sobel incluísse um arquivo STL para imprimir seu próprio suporte e instalar o porta-filamento onde quiser. Na verdade, em vez de esperar, talvez eu mesmo faça e envie para o Printables. Como você deve ter notado, estou forçando reclamações, pois essa impressora é realmente muito boa pelo preço. Se você quer uma impressora grande e rápida, mas não pode gastar $1000 em uma X-Max 3, recomendo esta. Como ela imprime tão bem e rápido quanto a SVO7, talvez eu recomendasse essa, pois é mais versátil e permite imprimir itens maiores. Resumindo, recomendo essa impressora com confiança. Então confira o link na descrição se você quiser apoiar o canal. Tenho uma ideia de vídeo sobre grandes impressões 3D, mas não sei quantos de vocês têm impressoras 3D maiores. Comente abaixo se você quer ver esse vídeo. Então é isso. Todas as impressoras 3D mais recentes que eu concordei em testar com tudo o que eu gostei e o que eu não gostei. Agradeço aos fabricantes deste vídeo por enviarem as impressoras gratuitamente para avaliação. Mais uma vez, obrigado aos meus apoiadores do Patreon por me apoiarem no Patreon. Obrigado por assistir, curtir e se inscrever. Eu adoraria saber se esse é um formato de vídeo que vocês gostaram e se gostariam de me ver fazendo mais deles no futuro. De qualquer forma, eu agradeço a todos vocês e, embora isso seja tudo para esta semana, vejo todos vocês na próxima camada.